Então, gente, nós estamos no capítulo A Crise Existencial, que a Joana veio trazendo aí para nós. Ela iniciou o capítulo descrevendo para nós essa crise existencial na nossa sociedade, nos mínimos detalhes. E agora ela tem um texto que ela trata especificamente da crise existencial. Então, primeiro ela descreveu o que que ela chama de crise existencial em detalhes na nossa sociedade. Depois, ela veio trazendo para nós essa questão das nossas conquistas externas que nos distanciam da nossa alma, do que nós viemos fazer aqui. E agora, na grande crise existencial que ela entra mesmo, o que é interessante é que ela vai trabalhar é o arquétipo espiritual. Ou seja, esse padrão, esse impulso divino da gente viver essa transcendência humana, né? Tem estável, gente, é assim mesmo. Então, o que que acontece? Ela veio descrevendo para Ô, nós. Vânia, a gente não tá te vendo. Você deu uma sumidinha agora que voltou. Eu estou movimentando aqui, tá? Agora, Mas vocês estão agora vendo o voltou a te ver. slide? Travou. E o slide, você está vendo? Agora sim. Tá vendo. Então é Sim. isso, gente. É que eu fico movimentando aqui. Se estiver vendo o slide, tá valendo. Então, o que que a Joana vai trabalhar, então, nesse. Não, tava era preta. A tela ficou preta. Vou só parar aqui, então, para voltar de novo. A tela aqui não ficou preta, não, ela só ficou paradinha. Agora voltar tudo normal. Tá certo, né? É isso. Então é isso, gente. Aí nesse texto que chama A Grande Crise Existencial, o que a Joana vai trabalhar é a questão da espiritualidade, desse arquétipo espiritual, essa experiência de espiritualidade que todo ser humano é chamado a viver a partir do arquétipo, desse impulso divino, né? E ela começa lá no absolutismo do clero, na Idade Média, onde ela mostra que o clero determinava tudo, né? Então tinha os comportamentos, meninas, por gentileza. Nós tínhamos, então, eles determinavam o comportamento, determinava o que as pessoas vestiam, como ele vivia, controlava a ciência. Então, ela vem trazer para nós esse erro na vivência da espiritualidade. Né? Isso foi um erro humano, né? De tentar viver a espiritualidade como tudo isso externo. E vem trazer para nós esses movimentos de filosofia que foram quebrando esse absolutismo do clero. E daí ela passa para o exagero dessas correntes também, que aí jogou o homem no outro lado da questão, que foi essa desconexão com o divino. E aí ela continua aqui, então, para nós, a partir da ciência agora que entra, né? A ciência rompe com a religião e ela entra por um caminho aí. Eu voltei um parágrafo aí. 151. Os avanços da ciência apoiada na tecnologia dignifica a vida, facultando uma visão otimista e encantadora da existência humana, aumentando o seu poder até chegar aos extremos de tornar-se onipotente, de tal modo que nada se faz sem o seu concurso, chegando-se mesmo a considerá-las como os novos deuses do panteão cultural da atualidade. Então, a gente viu aqui, na semana passada,
porque ela fala a favor da ciência que dignificou a vida, né? Que deu uma visão otimista, encantadora da existência, né? Ela fala a favor, e aí ela vai para o exagero nosso de a ponto dessa onipotência, se a ciência não falou, não vale, né? E tudo que a ciência fala, a gente toma como verdade absoluta, e são os verdadeiros deuses, né? E aí nós vimos esses deuses caírem durante a pandemia. A era industrial revolucionou todos os padrões de comportamento então vigentes, e o ser humano lentamente submeteu-se às máquinas que concebeu e criou, tornando-se-lhes servos obedientes. Aí nós paramos aqui, onde a gente falou que a gente acha que não serve as máquinas, é só tirar a internet. Fica um dia sem internet. Nós vamos ver. Antigamente era tirar a luz, né? Agora tira a internet, não precisa nem tirar a luz. A ganância de possuir mais ampliou o seu desempenho, fascinando os governos das nações poderosas que enlouqueceram pelo fascínio de mais conquistar, submetendo lentamente os demais povos à sua dominação arbitrária, disfarçada ou não, por meio das falsas ajudas aos países em desenvolvimento, explorando-os e escravizando-os, utilizando-se da política arbitrária e de mecanismos perversos de controle por intermédio de suas agências de espionagem e de corrupção, atingindo culminâncias de glórias e de recursos, quais ilhas fantásticas no meio de oceanos de miséria à sua volta. De igual maneira, com habilidade e sem escrúpulo, fomentaram as guerras de extermínio, em nome de suas raças prepotentes, decantadas como superiores pela cor da epiderme, pelo sangue e pela tradição. Então, aí a Joana traça o nosso panorama político desde sempre da humanidade. Você pode pegar qualquer época da história, é isso. Tem um grupo que se acha mais poderoso. Roma achava que estava levando a luz para o mundo, né? Em nome de uma doutrina que diz que vai fazer bem para o outro, domina o outro, escraviza o outro, usa o recurso do outro em favor do meu povo, né? E a miséria aí ao redor, né? A exploração, a corrupção, enfim. Cada um estude a história e verá vários exemplos. O ser psicológico, porém, é livre, mesmo quando se encontra submetido a circunstâncias e situações indignas e escravistas. A sombra predomina na conduta, mas se o si mesmo permanecesse orquestrado pela esperança e pelas aspirações de liberdade e de triunfo, Permanece, né? permanece. Isso. Então, o que a Joana está falando, gente? Que o espírito ele é livre, mesmo quando ele está em situações degradantes, indignas, escravas, né? Mesmo quando na conduta da gente, né, a sombra predomina, dentro de nós tem o si mesmo, que é o self, a mesma coisa, a consciência espiritual, né, onde permanece a esperança e a aspiração de liberdade e triunfo. Ninguém tira isso de nós, né? Porque isso é do espírito, mesmo que esteja no inconsciente, né? Esse si mesmo está sempre procurando isso, né? Sempre vibrando. Então, vamos tentar entender isso aqui. Triunfo pessoal. Capítulo 11. Inegavelmente, o ser humano é o self, que ele sintetiza todos os valores, como resultado de um largo processo evolutivo, no qual se daria uma unidade entre o consciente e o inconsciente. Então, vamos parar aí um pouquinho para entender. Então, o que que ela fala? Nós somos o self, a totalidade da nossa psique. O ego é uma parcela pequenininha, uma consciência menor, mas nós somos o self, o total. E olha bem, gente, eu encarno, formo um ego, tenho essa experiência, isso é incorporado ao self.
Eu vou de novo, outra experiência, outra encarnação. O que eu tive de valor é incorporado no espírito. Então, é isso que ele fala, ó, de um largo processo evolutivo. Todos os valores estão no self, não no ego, no self. Então, e essa evolução, esse processo evolutivo, ele visa esse diálogo entre consciente e inconsciente. É a gente parar com essa psique partida que nós temos. Ela tem que ser unificada para a gente se tornar um indivíduo. Sim, você aprendeu um monte de coisa aqui, não foi? Desde andar, como é que trata os outros, né? Estuda. O ego ele é pequeno, mas sem ele não tem evolução. Por quê? Porque tudo que é inconsciente, para mim trabalhar, tem que entrar em contato com o ego. Sem o ego, você fica louco. É o esquizofrênico, louco, tá internado. É o problema do ego. Então, vamos lá. Ele é o regulador da totalidade, síntese de todas as aspirações e aspectos da personalidade, expressando-se de forma equilibrada no relacionamento com os demais criaturas e com o meio ambiente na qual vive. É isso. Então, o self, gente, ele regula a totalidade da minha psique. Totalidade. Isso inclui o ego. Quem é o servo? É o ego. E esse é o grande problema, é para ele aceitar esse comando desse total. Então, lá é que tem as minhas aspirações, olha, do significado, da esperança, tá tudo aqui, ó, no self, né? E aí, e se expressa de maneira equilibrada em qualquer relacionamento, seja com a pessoa, com a natureza, com tudo, né? Esse equilíbrio, ele vai se expressar em tudo. Então, vamos ler de novo, porque ela vai completar o raciocínio dela para a gente não perder. O ser psicológico, porém, é livre, mesmo quando se encontra submetido a circunstâncias e situações indignas e escravistas. A sombra predomina na conduta, mas o si mesmo permanece orquestrado na esperança e pelas aspirações de liberdade e de triunfo. Isso. Isso não se perde, por mais indigna que a situação que eu tenha, né? Pode-se observar essa situação conflitiva nos campos de concentração de trabalhos forçados e de extermínio, quando judeus, colocados como capos para vigiarem seus irmãos de raça, apresentavam, não poucas vezes, mais crueldade do que as dos seus indignos comandantes. Que situação conflitiva, gente, que ela está falando? Eles tomando conta, sendo opressor do pessoal da raça, indignos e escravistas. É o conflito entre essa sombra que predomina na conduta e esse si mesmo, ó, que tem lá dentro esperanças e aspirações de liberdade. Tá? Agora ela vai mostrar exemplo disso. Aí ela tá falando que, aí, Vânia, que o ego, então, tá sobressaindo, dominando o si mesmo, né? Sim. Nessa situação aí do judeu, né? Ela vai dar E- é só o começo do exemplo, tá? É isso mesmo. Tá? O ego, a visão do ego dominando, tá? Então ela vai dar esse exemplo aí, onde no campo de extermínio, o judeu, como capo, né? Chamado capo, eles tinham que vigiar os outros judeus. É pior do que isso, ela vai falar aí. Narra-se um desses momentos, quando um capo luta tenazmente com um pai, para que esse lhe dê o filho para ser encaminhado à câmara de gás. No esforço desenvolvido pelo genitor da vítima, esse gritou-lhe: Você não tem filho, para ter uma ideia do que é perder-se um de forma tão malvada? E ele respondeu trêmulo: Sim, é claro que tenho. Por isso sou obrigado a eleger 5 crianças para a câmara, conforme solicitaram-me, ou o meu filho irá no lugar vazio.
A sombra alucinada não tem dimensão da própria loucura, e o ego torna-se de uma crueldade sem limite. Então, gente, para salvar o próprio filho, eu acabo sendo cúmplice da morte de 5 crianças, né? Vamos terminar o exemplo dela. Vale a pena recordar outro terrível momento de crueldade e infâmia no período em que a Polônia sofria o drama do Holocausto, quando os sicários solicitaram a um rabino do gueto que ele selecionasse expressivo número de judeus para as câmeras de gás. E ele, ameaçado, optou pelo suicídio na difícil situação, não tornando-se algoz dos seus irmãos. A outro, que o substituiu, foi feita a mesma absurda proposta, e ele viu-se na contingência de eleger os que seriam assassinados, constatando depois que fora ludibriado pelos agentes da crueldade. Muitos difíceis soluções em circunstância dessa natureza, quando o self perde a dimensão da sua espiritualidade e deixa-se dominar pelo ego da sobrevivência física ao comando da sombra e dos arquétipos da esperança, da felicidade e do significado das passadas aquelas horas intermináveis. Então, gente, ela está relatando aí 2 exemplos de uma situação, e tem um outro que está num filme lá da Netflix que chama Escolha de Sofia, que é muito triste, que ela está numa situação dessa, num campo de concentração, e ela tem que escolher qual filho vai morrer ou morre os dois. É, eu entendo, e o que a Joana está colocando aqui, ela está colocando esse ego sendo dominado pela sombra, e por não ter essa visão espiritual, ele usa o instinto de sobrevivência para tomar a decisão. Mas eu entendo a perversão de quem coloca o outro numa situação dessa. Para mim, é o mais doente, né? Então, aí a Joana está dando o exemplo dela, que apesar que acontece? O ego foi dominado por essa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o ego foi dominado por essa necessidade de sobrevivência que está ligada ao instinto e sobre o comando da sombra. Então, esse ego perde várias coisas, ó, a dimensão de sua espiritualidade e os arquétipos da esperança, da felicidade e do significado. Então, ele perde essas 3 coisas, entendeu? E estando dominado pelo ego e pela sombra. Mas no caso do que suicidou, será que ele trabalha, ele tenta trabalhar o si mesmo dentro dele e não consegue? Eu não consegui encaixar o que suicidou na história. É, O que suicidou, ele procurou se omitir, né? É exatamente. exatamente isso que ele fez, né? Ela não relata qual era o castigo para ele se ele não Se escolhesse. ele não escolhesse, Né? Ele tentou se omitir. E o que ela fala é isso, que exatamente pelo olhar do ego não tem saída, Eu né? não enxergo como omissão. Você Eu enxerga também não o enxergo quê? uma missão, não. Entre fazer mal aos outros irmãos e a mim mesmo, eu preferi fazer a mim mesmo. Porque assim, eu sei Eu, que tirar a vida da gente é. é um Eu não consigo. das piores coisas que a gente faz. Mas pior ainda é você tirar a vida do outro. Então eu Sim. entendi assim. E como tudo, e, assim, cada caso é um caso, como a espiritualidade nunca é uma coisa para cada um, eu acho que isso foi mais amenizado. pois é, gente, Sabe, mas eu olha já bem, acho. todos os casos é assim, ó. Você escolhe 5 crianças ou o seu morre. Deus é um absurdo. Você escolhe um dos 2 filhos para morrer ou os 2 morrem. Então você escolhe tanto os judeus para morrer ou o que era o ou? Para pressionar ele. Ela não falou.
Então, o Não, suicídio, eu ele não entendo. foi caso dos filhos, ele foi caso de companheiros. Os filhos, ela não falou, mas esse que suicidou, ele não tá, era o segundo caso, ele não estava escolhendo os filhos. Juninha, eu acho que quando ele. Desculpa, Vânia, Pode mas falar, eu querido. acho que quando ele fala de. Ele suicida, ele omite também dele uma terceira postura, que seria o de ser morto, por exemplo. Né? Então, quando ele escolhe se né, autopunir, auto-extermínio, ele faz, é uma terceira posição, entendeu? É isso que eu Isso- entendo, Sara, porque veja bem, se eu Entendeu? chego para ele e falo, você escolhe determinado número de judeus para morrer, eu não vou fazer. Então ele tinha algo que pressionava a pessoa a fazer. Você escolhe 5 crianças, senão o seu vai morrer. Eu estou dando exemplo, Júnior, eu não estou falando que é o mesmo caso. Você escolhe qual dos 2 filhos vai morrer, senão morre os dois. Era assim que eu pressionava o outro psicologicamente. Então, quando ele chega aqui, um rabino para selecionar expressivo número de judeus. E se ele não selecionasse, aconteceu o quê? Não falou, mas ia ter uma punição. Ele Ô, ia ser Ele Vânia, é morto. ameaçado. Então, o que aconteceu? Quando eu entendo como omissão, porque ia ter o castigo. Não, não vou fazer. Eu ia ter as consequências. Mas, mas eu ô, imagino que se Vânia, ele não escolhesse, ele ia ser morto. Então ele não Exato. ia. Exato. Mas é diferente de eu me matar. Quem Mas está me é matando é o diferente. outro. Isso Uai, gente, aí. é igual, peraí. é a mesma coisa de eu ir para a guerra para me matar. Eu vou lá, eu não Não, vou me suicidar, mas eu vou para a guerra e Aí quem você mata? vai Vou lá em eu. Kardec que está não. falando isso lá. Depende do motivo Ô, pelo qual você vai gente, para a guerra. ô, Vânia, gente, eu acho que esse assunto, eu falar quem está certo, quem está errado, Não, não é uma tem. coisa impossível. É impossível, porque você fica imaginando uma situação dessa. Não existe uma explicação, não tem como eu falar que ele fez certo, que o outro fez errado, que ele ia morrer. Aqui mesmo no texto ele fala que o outro que fez descobriu depois que foi ludibriado também. Então, na verdade, é uma crueldade tão grande que não dá para a É, gente assimilar o certo e o errado, o bom e o ruim. É uma coisa assim que não dá. A Eu não Mas, intenção consigo da nem falar que Jana ele foi aqui, gente, ludibriado. veja bem, com esses exemplos, vamos ótimo. ver aqui, olha o que que ela fala. Muito difícil a solução nessas circunstâncias. Ela já está falando. Veja bem, Uhum, principalmente quando você pois é. perde a dimensão do self. E quem comanda a sua decisão é o ego, dominado pelo instinto, que a sobrevivência física é isso. E você, por ter perdido o self, você está desconectado da esperança. Da Porque esperança. aí ninguém está medindo a crueldade do ato. A crueldade do ato não, está medindo o seu interior. É o seu ego e o seu self ali, né? Está medindo é isso, é essa questão assim da sua escolha, que você fica afastado do self, né? É isso que está medindo. Então, eu acho que não foi uma covardia. Eu A acho que foi coragem não entra aí, uma não? forma de. Hein, Vânia? O quê? A coragem não entra? Não, não concordo, não. Eu acho, gente, que a questão é o seguinte: vamos ver aqui um pouquinho mais. O que que a Joana está trazendo? Essas situações difíceis, esse jogo que a gente se coloca nesse, como se não tivesse saída, é porque eu estou raciocinando como ego. Tem situações que eu estou colocada na sinuca de bico, como diz o povo. E eu olho e eu não acho saída. Mas por que que eu não acho saída? Porque eu estou raciocinando como ego. Sempre a solução tem que vir do self, do espírito. Então, gente, olha bem, se eu perco a minha dimensão da minha espiritualidade, dessa conexão com essa visão diferente da vida, eu perco a esperança.
Sim, você vai fazer o quê? Matar meu corpo? Mas isso eu não vou tolerar, por quê? Porque o self está dominado pelo ego das sobrevivências físicas, ou seja, instinto e sombra. Por isso eu não consigo acessar uma solução ou aceitar a consequência da minha decisão. Parece o pior do mundo. A Joana de Cusa não morreu do lado do filho dela? Ela não matou 5 outros para isso. Mas a visão dela, entendeu, Mas gente? É ela não isso que está tinha opção acontecendo. nenhuma. Ela Ela estava tinha visão, marcada para sim, morrer, como ué. não, gente? Gente, não dá, Vânia, eu sinto muito. Vão tentar Não entender dá. É aqui, uma gente. situação muito, Olha bem, muito. presta atenção, Márcia, o que eu estou Não querendo há dizer. self-interesse aí que O dá que conta disso. dominou o testemunho da Joana de Cusa foi o conhecimento que ela teve com Jesus, que falou com ela, minha filha, seja fiel até o fim. Então ela tinha esperança, não tinha não. Ela não estava ligada a essa dimensão de vida depois da morte. Ela não estava achando que ela estava sem saída na fogueira. É esse jogo de bico que a Jona está falando das nossas crises existenciais. Existe porque nós estamos enxergando tudo que nos acontece com o olhar de um encarnado. Que a pior coisa que pode me acontecer é tirar meu corpo, minha vida. Não é a pior coisa que pode te acontecer. Te falo isso. Tem coisas muito piores, por exemplo, te tornar um assassino de 5 filhos do outro, de 5 crianças que é filho do outro. Tem coisa muito pior, entendeu? Agora, agora é que ela fala. O espírito está embotado pelo ego, submetido ao instinto e à sombra, ele não enxerga saída. Não enxerga, porque ele está raciocinando como o quê? Como um materialista, como o espírito encarnado. Ela vem. Só tem isso, então ele não acessa as possibilidades, ele não tem uma visão além desse joguinho de perversidade que ele foi submetido. Entendeu? Por que que a gente aceita esse tipo de jogo? Porque eu estou igualzinho o meu algoz, acreditando que a coisa mais preciosa que eu tenho é o meu corpo. Isso, por isso que eu aceito esse jogo. Ele chama de vida, né? Ô, Vânia, Pode Não falar. sei, Vânia, Vânia. Se você entregar, eu não entregaria meu filho. Mas ela fez. Não, eu acho que eu Gente, estaria ô, matando gente, meu a Vânia não está falando de entregar, nem Joana está falando de filho. entregar filho, não, gente. Nós estamos falando aqui de ego e self. Nós estamos falando Sim, de religião. Pensa um pouquinho o que está sendo falado. Ninguém está na sinuca de bico aqui, não, que eu vou colocar meu filho. Quem estava na sinuca de bico foi Joana. Aqui é outra coisa. Vou escutar o que a Vânia vai falar primeiro, porque Polícia, eu escutei o que Vânia falou, sim, só que eu acho que é um exemplo muito forte em toda uma situação muito, muito não é complexa. Joana. Mas a Joana, gente, é assim, ó, eu quero dar um conceito para vocês. Eu tenho que citar o extremo, porque se eu der um conceito pequenininho aqui, que acontece na minha vida, vocês não vão entender. Eu entendo isso. E ela vai pegar mais pesado ainda. Esse capítulo inteiro a Joana está pegando pesado, vocês estão notando, né? Então, ela Então, ainda mas vai pegar mais pesado. a minha questão não foi a crueldade da situação. A minha questão não foi isso, não foi a crueldade. A minha questão foi o pensar o seguinte: entre eu matar e morrer, eu prefiro morrer. Mas não é da crueldade que eu vou ter que matar, vou ter que entregar meu filho e tal. Eu acho que a opção do rabino, eu não acho que tenha sido covardia, que O tenha sido suicídio omissão. não é Você solução falou em omissão. Eu não achei aceitável. que foi omissão. O Não estou falando suicídio da não é, crueldade, que é difícil entregar um, entregar cinco. Não, não Júnia, estou falando. o suicídio não é uma solução Então, aceitável em nenhuma circunstância. entregar cinco também não é. Mas você pode aceitar que o outro te mata porque você não cumpriu as ordens dele. É a terceira Deu me, saída. É a deu terceira me saída. suicidar? É a mesma deu me É suicidar. Eu vou fazer totalmente isso, eu vou morrer diferente. também. Eu não cumpri a sua ordem, você me matou. É uma coisa.
E outra coisa é, eu me mato para não ter a opção. Passa para ela. Lá você ia falar, Paula? Eu ia, Vânia, é só para complementar que no caso da Joana, a Joana olhou com o olhar do self e o filho olhou com o olhar do ego, né? E o ego dominado pela sobrevivência. O que é isso, gente? Dominado pela sombra e pelo instinto, na parte mais primitiva da nossa mente, sem acessar as nossas potencialidades divinas. Então você não vê esperança naquela situação. 1.000 pessoas, milhões, milhões não, milhares de pessoas morreram no circo. Quantas se iluminaram realmente? Porque não viram naquela situação uma situação que tinha um sentido transcendente. Pode falar, Ivanice. Eu não sei muito bem explicar assim. Aí eu recorri a Chico. Aí vamos de uma frase dele aqui que eu ouvi hoje que eu acho que ajuda. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Tem um filme muito interessante também, gente, que vai tratar disso, chama O Julgamento de Deus. Passa num campo de concentração. E um cara começa lá dentro eles discutirem aquela situação que eles estão vivendo. Tá? E aí, por isso que chama o julgamento de Deus. Não sei Vânia, onde é que eu assisti, não. Vânia, Fala a verdade, né? Tem muito tempo que eu assisti isso. Mas o que, que é interessante nesse negócio? Que eles começam a debater aquela situação, porque eles estão ali por causa. O que, que diferencia o judeu do resto? A fé deles. E aí, no final, o cara fala assim com eles: não deixe que tire de vocês o que vocês têm de mais importante, a tua fé. Não deixe eles destruírem isso. Vânia, Uma experiência Vânia, pesada, né? Pode falar, Alda. aqui cabe a negação de Pedro? Você está falando da negação de Pedro, Alda? Quando Jesus é levado e ele não consegue corresponder? É. A dor de Pedro, né? Na hora que ele enxerga o olhar de Jesus, né? Sem julgamento, só aceitando, né? Então, é isso, né, gente? Essa dor de não ter conseguido dar o testemunho, né? E aí, o que, que acontece? Dominado ó, aqui, ó, pelo instinto e pela sombra, esse exemplo da Alda, a mesma coisa, ele estava com medo de morrer, gente. Mas não é qualquer morte que ele estava com medo de morrer, não. Sabe por quê? O Pedro estava com a espada. Ele estava querendo morrer, mas lutando. Morrer lutando, ele ia. Agora, outra coisa é morrer crucificado, desonrado, torturado. Entendeu? O instinto e sombra. O ego dominado pelo instinto e pela sombra. Quero só pedir desculpa a todos aí, Não, porque eu só Lícia, não de não jeito queria nenhum. Foi bom colocar todo mundo, a liberdade de colocar aí. analisar. E esses assuntos, exemplo delas são pesados, tá, gente? Vai mexer com a gente aí. Vamos embora. Esse Só um pouquinho. continua. A imersão no corpo gera-lhe apegos injustificáveis como mecanismos de segurança, não obstante a transitoriedade dos implementos orgânicos. O esquecimento ou embotamento da visão espiritual produz-lhe o bloqueio para as aspirações relevantes, retendo-o na ambição desmedida da conquista do prazer, por extensão de tudo o quanto culmina em sensações imediatas. Então, aí, gente, eu trouxe para vocês por causa disso. Ó, quando a gente imerge no corpo, a gente fica muito ligado a esse instinto de conservação, a esses
mecanismos de segurança, o instinto de conservação é muito forte. A gente precisa desenvolver uma espiritualidade, tá? Senão eu estou sempre reagindo a esse mecanismo a este instinto. E que eu venho da parte animal, onde isso é muito forte, né? E aí, o que, que acontece? Eu esqueço e boto a visão espiritual. Eu emboto essa visão minha de que eu sou um espírito, né? E aí bloqueia as minhas aspirações relevantes. Olha só, me retendo na ambição, na conquista do prazer e das sensações. Então, eu acabo me ligando muito a essa parte primitiva da minha mente, que é ligada aos instintos, e esqueço de desenvolver essa parte, que é a vivência da espiritualidade. O que a Jona está trazendo nesse capítulo é isso. Olha bem, o capítulo chama A Grande Crise Existencial, e ela está falando de vivência de espiritualidade o tempo inteiro. A nossa grande crise é que a gente vive a religião fora de rito, não está vivendo a espiritualidade, né? E aí a gente fica tomado pelo instinto em bota essa possibilidade de acessar o nosso self, de colocar a gente em possibilidades novas, caminhos novos, ser mais criativo na tomada de decisões, no jogo vamos dizer, de conflitos e convivências uns com os outros. Então, ela coloca aqui, né? Ah, sim, é para repetir, para a gente pegar o próximo exemplo. Muito difíceis soluções em circunstância dessa natureza, quando o self perde a dimensão da sua espiritualidade e deixa-se dominar pelo ego da sobrevivência física ao comando da sombra e dos arquétipos da esperança, da felicidade e do significado passadas aquelas horas intermináveis. Então, tem que aprender. Lê, Joana. Olha bem. Quando o ego perde a dimensão de sua espiritualidade, tá? E aí ela vai fazer tudo isso que está aqui, comandado pelo ego, pela sombra, e perde o arquétipo da esperança, da felicidade e do significado. Então, eu não tenho esse significado, o que, que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, para que eu estou aqui. Essa experiência é uma experiência que visa o meu ser espiritual. A perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida e os valores transcendentais, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmo e pelos demais e por tudo, incluindo a natureza. Olha bem as consequências que Joana está falando com a gente, hein, gente? A grande crise existencial é por perda do sentido religioso. Mas olha bem tudo que essa perda de sentido dá para nós. Quem consegue ver aí? Ausência de respeito por si, pelos demais. Insensível, cruel, sem compromisso com a vida. Olha bem, não tem compromisso com os valores transcendentais, né? E aí eu desrespeito a mim mesmo, ao outro e à natureza. Então, se eu desrespeito a mim mesmo, já mostra que eu sou aqui eu perdi o sentido religioso. E como que eu desrespeito a mim mesmo? Quando eu faço opções que me prejudicam enquanto espírito. Eu acho que egoísmo é amor. Não é amor, porque o egoísmo me prejudica enquanto espírito, não enquanto ego. Favorece enquanto ego. Então, isso é desrespeito por mim. Qualquer opção que eu faça que me prejudique enquanto ser espiritual, isso é um desrespeito a mim mesmo. Eu estou perdendo o sentido espiritual da minha vida. Não vou nem falar da natureza e dos outros. Então, olha lá, a perda do sentido de seres insensíveis, cruéis, sem compromisso com a vida.
com os valores transcendentais, a ausência de respeito por si mesmo, pelo outro, por tudo, não respeita nada. Esse desvario, num crescendo alucinado, proclama o prazer pessoal acima de todas e qualquer circunstâncias, apelando mesmo para a morte, quando aparentemente surge qualquer ameaça ao seu ego exacerbado, que exige prazer até a exaustão. Então, gente, vamos combinar aqui. A Joana está querendo falar o quê? Que, olha bem, nós temos um ego exacerbado. Quando ele sente ameaçado, o que eu faço? A morte. Exatamente. Olha assim, primeiro, que esse ego exacerbado quer o prazer pessoal, acima de qualquer compromisso, tá? Sob qualquer circunstância. Então, quando ele é ameaçado, exacerbado quer dizer inchado, quer dizer inflado, tomado pelo nosso orgulho, né? E quer prazer, em resumo, o máximo de prazer, até exaustão, como diz ela. Então, eu apelo para quê? Para fuga. Mas qual fuga? Morte. Aí ela vai dar uns exemplos pesados. Ainda bem que é a Jona que escreveu o livro, eu só estou lendo. Não é outro o fenômeno que diz respeito ao aborto provocado, como instrumento de libertação da responsabilidade e do trabalho. Embora sabendo-se que a coabitação sexual, como é natural, leva à concepção que poderia ser evitada pelas pessoas egoístas, que não desejam compromissos e se equivocam, pensando sempre no eu insensível, até o momento futuro da solidão e da amargura. Tem jeito de evitar, gente, filho? É o que Jona fala. Todo mundo sabe que fazendo vucu-vucu dá neném. Todo mundo sabe como evitar neném. Aí você vai lá e faz o vucu-vucu, não toma proteção, daí vem o bebê. Aí você foge da responsabilidade. Olha lá, responsabilidade do trabalho que vai. E ela ainda faz mais, gente. Eu estou só lendo. Pessoas egoístas que não desejam compromissos e se equivocam o seu eu insensível. É isso que ela Ô, falou. Vânia, então dá licença, você, que você teve no começo do curso que você, do curso, não, da aula de hoje, que você falou sobre, eu não me lembro muito bem a palavra que você usou, mas essa, essa responsabilidade com relação às escolhas que você faz, a diferença entre o legal de lei e do que é legal para o espírito. Não foi isso que você não começou, não foi falando isso aí? Então, esse exemplo do aborto cabe, nessa sua primeira fala, na hora que a gente começou a aula de hoje, porque aí vem a legislação que legaliza o aborto, vem as bandeiras que legalizam, mas é legal, mas espiritualmente é legal, né? É a responsabilidade? É, né, gente? De igual maneira, o crime da eutanásia, quando o paciente não deseja experimentar o processo degenerativo, os fatores decorrentes das enfermidades, as situações purificadoras pelo sofrimento, exigindo a interrupção da própria existência em terríveis atos suicidas assistidos, ou quando a família resolve pela interrupção da vida de um dos seus membros que ele exaure os recursos com os procedimentos médicos de alto custo. Tem vários países que é permitido, né? A pessoa assina lá, sei lá como é que funciona, né? E eu vi um caso na imprensa tem uns meses aí de uma jovem que tinha uma dor muito forte e ela fez uma vaquinha para fazer esse interrupção da própria vida e procura tudo na Europa, viu, gente? Ninguém daqui. E aí ela ia procurar esse país onde é permitido
E aí ela precisava de uma grana para poder fazer esse procedimento. E aí ela recebeu a grana. Aí, só que nesse intervalo, ela ficou sabendo de um doutor, não sei quem, falou: vou lá consultar esse médico, lá, um famoso lá no país lá. E aí ela foi, ele manobrou lá os medicamentos dela, ela ficou sem dor. Ela ficou toda feliz, foi na internet, contou o caso e agradeceu o pessoal, porque ela tinha anos que ela não tinha um momento sem dor. E ela, estando sem dor, ela descobriu de novo o prazer da vida e agradeceu todo mundo que ajudou ela. Menino, mas houve uma onda de cancelamento e de revolta contra a moça. Daí a reportagem. Eles estavam revoltados com ela porque ela não morreu. Aí que veio a reportagem, tudo que teve uma onda de cancelamento e de raiva da moça porque ela não morreu. É um absurdo, é eutanásia. Então, ele fala que, atualmente, né, gente, a gente tem países que aceitam, a pessoa vai lá e ela mesmo faz isso, e tem também a questão da família, né, que às vezes a pessoa está demorando demais de morrer, passa para trás aí, para Ivanice. Aí faz a eutanásia, né? Tem os dois casos, aqui no Brasil é proibido os dois, tá, gente? Ô Vânia, eu passei por uma situação há um tempo atrás, numa visita fraterna, com uma moça, onde a gente estava fazendo uma visita no lar, e tinha uma moça que tinha aquela doença, ela, né? Já estava num estágio bem avançado, onde ela já tinha todo o rosto cheio de curativos, porque nem o rosto ela segurava mais. Não abriu os olhos. Eu fiquei muito inquieta, assim, e acho que essa é a oportunidade de eu tirar uma dúvida. Antigamente, quando você tinha uma doença nesse porte, você morria, né? Hoje, numa das. Mas essa não morre rápido. Ela não É, morreu rápido. não, pois é, mas vamos lá. Chega num determinado, num estágio aí avançado dessa doença que você morre. Agora, hoje, ela teve uma crise, numa dessas crises, entraram com vários equipamentos, máquinas ali. Então, quando você chega lá, ela não fala, ela não abre o olho, ela não mexe, ela não tem mais nenhum controle sobre o corpo, e as máquinas fazem o trabalho do pulmão. Você tem uma máquina ali que vai bombeando e tem. E eu fiquei um pouco incomodada com isso, e isso me trouxe esse questionamento, por exemplo. Não existe uma possibilidade de volta. Por que entrar com esses equipamentos? Acho que é diferente de uma eutanásia. Eu não sei se seria a mesma coisa. Hoje chama de eutanásia isso, né? Você igual você investir numa pessoa, por exemplo, colocando ela na UTI se ela não tem possibilidade de sair de lá, né? A doença dela por si mesma, não é, doutora Nubia? Pode explicar para nós até melhor, que ela trabalha mais com isso do que eu. Na verdade, hoje isso já é sedimentado. É o seguinte: o paciente que não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência, de evolução para melhora, hoje tem a opção, né? Família, às vezes paciente, se ele está consciente, de não fazer nenhum investimento. Então, nesse caso do ela, vamos supor que ela teve uma falta de respiração, né? Uma falta de ar. Naquele momento, podia-se optar por não fazer nada, não entubar, né? Não colocar aquele aparelho, não entrar com nenhum investimento e deixar ela evoluir, naturalmente. Mas, se no afã da confusão, né? Da falta de respiração, entubaram e colocaram numa máquina, aí já não se pode tirar mais, porque aí é eutanásia. Entendeu? Essa opção foi um passo atrás, né? Então, isso o momento de decisão foi um passo atrás no caso dessa ela. Por exemplo, a gente teve um exemplo muito clássico, foi um rapaz no João 23 que tomou um tiro aqui bem nesse ossinho do pescoço e na rua e entubaram. Quando chegou no João 23, tinha seccionado a medula, então ele ia ficar tetraplégico. Aí um médico falou: mas por que então entubaram? Poderia ter morrido na hora. Se não fizesse nada.
Mas essa decisão é muito difícil, né? Você decidir E não pode ser tomada entre no a, calor dos isso, entre a vida e acontecimentos. a morte de alguém tem que ser muito pensado, né? É uma decisão que é conversada, que é pensada, que é discutida eticamente, né? E isso não é considerado eutanásia. A eutanásia é eu tiro o que você já tem e provoca a sua morte. Eu sei que você não tem cura, né? Então eu não vou prolongar o seu sofrimento. É diferente. Mas isso também traz responsabilidade para o outro. Não, não. Por exemplo, se você tem uma pessoa de idade lá, e aí fala, olha, se ela tiver uma parada cardíaca, não faça Sim, eu já trabalhei no reanimação. hospital, gente, e ser passado por plantonista. Ó, esse paciente meu aqui é um paciente terminal, tá entendendo? Ele está morrendo. Então, se ele parar, é morte, não é para poder ressuscitar e jogar lá Pois no é, mas aí CTI. a Isso é família uma. tem Sim, responsabilidade? a família, isso é conversado com a família claramente. É família, eu trabalho com criança, gente. É com família, é com outros médicos, não é decisão de um médico só, e isso é passado para o E plantonista. espiritualmente falando? Uai, mas eu estou deixando você morrer. Eu estou te dando lá, igual, por exemplo, está lá no momento, tem a dificuldade respiratória, eu dou para ele oxigênio. Mas eu não entubo ele e ponho ele num aparelho artificial. Por quê? Porque ele está numa doença terminal, ele está morrendo. Entendeu? Então vamos lá, continua. Ao lado desses terríveis algozes psicológicos da sociedade contemporânea, que sofre os efeitos dessas amargas decisões, o suicídio cresce em estatística, em razão do niilismo que tudo reduz à consumpção da vida pela morte. O maior fator protetor de suicídio é a vivência da espiritualidade, tá? Uma sociedade que mata fetos indefesos, idosos e enfermos irrecuperáveis, e justifica-se como pode tornar-se fraterna e solidária. Como quebrar esse gelo emocional de mulheres e de homens interessados apenas no momento fugaz pela qual transitam, sem pensar na própria situação, logo mais. Não seja de estranhar a tragédia do cotidiano, a crise existencial que toma conta dos indivíduos e da sociedade. Então, olha o que Jona está falando, gente. Nossa sociedade está doente, a gente está doente, né? A gente não tem essa visão espiritual, então a gente está muito preocupado com diminuir trabalho, em ter mais prazer, e nessa visão daí, a crise existencial, que eu estou totalmente perdido de mim mesmo. Ô, Vânia, Oi. ô, Vânia, eu tô aqui refletindo, é uma pergunta, tá? Uhum. Eu já li que quando você, eu não me lembro aonde, no caso do suicídio do Rabino, né? Quando você sente a necessidade da morte do ego e você não consegue ter esse olhar pelo self, você literaliza a morte, não é isso? No caso dele lá, eu não sei se. Pois é porque a gente não sabe, né? A tomada de decisão aí, né? Igual você falou, ele teria que morrer os valores do ego. Isso aí é um processo de Isso. individuação, gente, mais profundo, né? Você vê que a gente faz esse processo de autoconhecimento. Quem de nós o ego já se colocou de joelho, derrotado diante do self? Quem viveu essa experiência? Não sei se ele viveu ela e literalizou, como você está falando, sabe? Ou se foi somente para não sofrer as consequências de ter negado de obedecer à ordem. Não dá para a gente saber, né? Não dá Foi para a gente isso que eu saber. falei e quase fui enxovalhada aqui. Mas, de Nossa, eu fiquei qualquer jeito, confundida. gente, Foi a o pergunta que eu fiz. suicídio, Júnia, não é uma solução. Ok, mas assim, eu não achei que foi omissão, foi isso que eu perguntei. Eu não estava falando de horrores, de morte, de crueldade, estava falando isso. Ele optou por isso, ao invés de matar os irmãos dele,
Ele achou por melhor, sabe? É isso, eu sei que é o suicídio, aborto, eutanásia, tudo isso, para quem tem espiritualidade, isso não funciona. Para nós que conhecemos, porque para quem não conhece é uma solução. Agora, isso que eu falei, aquilo deve ter sido tão sofrido para esse cara, ele era um rabino, que ele falou, Gente, gente, ao veja invés de bem, matar, eu prefiro morrer. ninguém está negando o sofrimento dele. E o que que eu falei, gente? Para mim, o mais perverso é quem coloca o outro numa sinuca de bico dessa. Aquele que planejou falar para você, ou você mata o filho do outro, ou o seu morre, esse é o perverso. Para mim, não tem dúvida disso. E é isso que sabe o que Agora, é? veja O que a bem, gente está falando é do indivíduo, ego e self. A gente nem está falando assim da perversidade daquele e daquele. É um quadro onde a gente está estudando e tentando entender o ego e o self do indivíduo que fez, sem falar do entorno ali, o que aconteceu dentro da cabeça dele. Era isso que a gente está tentando, né? Assim, mas o que é o perverso, Júnior? O perverso é aquela pessoa que perdeu tudo de ética dela. E ele está usando o poder dele para coagir, né, num jogo psicológico com o outro. Eu só não concordo com você de que o suicídio foi uma solução melhor. Não foi. sim. Sim, e há casos e Agora que casos. todo Então, mundo ali dentro de estava um jogo doendo, perverso desse, dentro do que estavam fazendo com ele, de repente para ele foi a melhor solução, entendeu? é Que isso eu que tô eu não falando. De concordo. repente, em outra situação, ele não Não faria, concordo. mas dentro daquela. Ele estava sendo acuado, ou você faz. Você entendeu o que eu tô falando? Então, eu Eu não acho que seja entendi, uma omissão. eu É entendi, mas não isso, concordo. Mas eu entendeu? acho que Você acabou de falar aí. ele ainda ouviu a matéria. Isso Ele aí. ficar livre do problema. É Ele não isso. acessou o espiritual, que ele realmente É preferia ser isso. E morto. a gente também nunca vai poder saber, né? Porque cada um. Não tem Essa é a jeito. questão. A A gente não vai nunca solução que ele saber, né? arranjou Precisa. foi de Mas, um ego submetido a instinto e sombra. Ponto final. Não foi de um ego que consegue acessar o seu divino, o seu self, a sua visão espiritual. Não é que não tem dor, gente. É claro que tem dor. Tá cheio de dor aí. Vai assistir a escolha de Sofia para você ver o que aconteceu com essa mulher. É dor para todo lado. Mas o que nós estamos colocando é exatamente isso. O ego submetido aos instintos e à sombra, ele não vê, ele não tem esperança, ele não vê a solução, uma situação que ele precisa acessar esse olhar espiritual para conseguir sair dessa sinuca. É essa que é a questão. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente?